Se você tem ou está pensando em comprar uma Boss GX100, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar todos os timbres e caminhos que eu uso nessa pedaleira fantástica. Então vem cá que a gente vai falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui, sempre muito bom te receber no canal. Esse é um canal de guitarra e tecnologia, feito para te trazer reviews, vídeos, dicas, aulas, muita coisa legal que vai somar com certeza com o seu conhecimento. Mas olha só, antes de eu começar a te falar dessa pedaleira fantástica da Boss, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você curtiu esse conteúdo e quais outros conteúdos você quer ver aqui no canal, porque todo dia tem novidade, tem muita coisa bacana para você que está aí do outro lado da telinha. Olha só, a Boss GX100 é um dos lançamentos de maior sucesso dos últimos anos. Uma curiosidade muito legal é que essa pedaleira esgotou aqui no Brasil em menos de um mês. Tamanha a facilidade de manuseio, tamanha a qualidade dos timbres e recursos, afinal de contas a Boss dispensa comentários nesse assunto, tamanha a portabilidade, enfim, muitos recursos que eu vou falar aqui para você hoje. A primeira coisa que eu quero começar te falando é que sempre que eu pego uma pedaleira nova, tem alguns caminhos que eu gosto de seguir e esses caminhos estão muito completos na GX100. Vou começar te falando sobre o equalizador global, que você vai notar passando na sua telinha que é muito completo. Você pode fazer alguns cortes gerais na pedaleira para que você faça um filtro de frequências que você gosta. Uma coisa importante de eu te falar é que o equalizador global é diferente do presets. Tudo que eu mapear no equalizador global vai ficar mapeado direto para todas as pedaleiras e aí os meus presets vão ser montados em cima desse filtro. A razão maior de eu trabalhar com o equalizador global, antes de mais nada, é conter algumas frequências de agudo, grave, é conter frequências que em toda pedaleira de qualquer marca elas vêm muito pronunciadas, elas vêm com um sinal de alta qualidade, então elas vêm muito pronunciadas e aí eu dou uma certa domada nessas frequências. E inclusive, uma coisa muito bacana da GX100, ela não é só uma pedaleira de guitarra, ela também serve para o contrabaixo. Se você exerce ambas as funções, já fica ligado nesse vídeo porque essa pedaleira com certeza vai te atender muito. E uma outra coisa importante, exatamente por isso é que eu faço alguns cortes específicos no equalizador global dela, como por exemplo 125 Hz para os graves e 5 kHz para os agudos. No caso dos agudos, variando o contexto, eu corto um pouquinho para cima em 6.3, 6.4, ou variando até mesmo aonde eu estou trabalhando, em algumas situações de um PA muito agudo, muito aberto, e muitas vezes um técnico de som que não tem tanta intimidade com o equipamento. Isso acontece muitas vezes para quem está na rua trabalhando com várias bandas. A gente muitas vezes se depara com algumas situações um pouco mais complicadas. Nesses casos eu até corto em 4 kHz. Depende aonde eu tô. Obviamente que isso não é uma via de regra. Por quê? Porque isso depende do seu gosto pessoal, depende da sua guitarra, depende de vários fatores, ok? Tô te dando um norte sobre caminhos que eu costumo executar para mim, e aí você pode, obviamente, trazer para a sua identidade. Quando eu fiz esses cortes, a primeira coisa que eu vou fazer é montar a minha cadeia de sinal. E aí, inclusive, eu já vou deixar um link aqui para você que mostra quem são
os meus efeitos principais, isso de forma detalhada. Aqui eu vou mostrar para você já de uma forma bem resumida, mostrando cada um deles, óbvio, mas já de uma forma bem mais objetiva. Eu vou trabalhar sempre nela com clean, crunch e drive. Eu trabalho com esses 3 parâmetros, esses 3 pilares sonoros que me permitem extrair dela recursos que são fantásticos, porque eu vou domando esses presets, eu vou controlando esses presets e vou direcionando para tudo que eu quero. Primeiramente, timbrando o meu som limpo. Entendendo esse embasamento, eu vou usar o Natural Clean, que é um timbre nativo da pedaleira baseado nesse som limpo Fender, com bastante Red Room, um som limpo bem cristalino. Uso isso para que eu possa ter acesso a esse tipo de sonoridade sem qualquer tipo de overdrive ou de excesso de ganho. E aí um cuidado que é fundamental que você tem que ter. Quanto mais ganho você coloca, maior a tendência de você clipar o seu som variando a sua guitarra, incluindo guitarras com humbuckers, Les Pauls ou guitarras com captadores de saída muito alta. Como é que você traz para o seu som limpo esse lado cristalino? Você vem controlando o ganho e aí você aumenta no volume, que é o volume final de saída. Tem o ganho como o volume de entrada e o volume de saída é o seu volume final dela. E aí uma coisa que eu costumo praticar para as minhas guitarras, eu trabalho com o ganho na casa de 40 e aí eu abro mais o volume. Quando eu for para os meus outros canais, essa variação vai se inverter consideravelmente, mas a gente já vai falar disso. Na sequência, eu programo nessa pedaleira o meu som crunchy. Para fazer isso, eu uso tanto no crunch quanto no overdrive um amplificador que é o Marshall. Você vai encontrar ele como Brit Stack. Outro amplificador que eu gosto muito também é o Maximum. Ambos para mim são 2 dos meus amplificadores favoritos nessa pedaleira, ok? Só que ela tem vários amplificadores, eu te aconselho a conhecer todos eles. No caso dos overdrives, eu vou fazer o gerenciamento contrário. Eu vou aumentar um pouco mais o ganho e aí eu venho baixando a relação de volume. A relação de clean, crunch e overdrive, ela não é um abismo entre um e outro. Os seus overdrives ficam um pouco acima do seu clean, mas sem exagero. Não é uma distância gigante. Lembra que existe volume de base e volume de solo. Por isso que eu sempre venho cadenciando isso. Uma coisa importante é que eu crio uma cadeia de pedais que vale para os 3 pilares que eu estou trabalhando. Imagina agora que você estivesse usando pedais analógicos na cara de um amplificador com 2 ou 3 canais. Você tem os seus pedais favoritos, aí você vai trocando os canais do amplificador de acordo com isso. Eu penso esse mesmo raciocínio aplicado ao meu dia a dia e é isso que muda o jogo. Então quem são os meus pedais favoritos na GX100? Agora eu vou te mostrar todos eles e como eu uso esses pedais para os meus 3 canais. O primeiro pedal da cadeia é um FX2 que eu uso como um pitch shifter. Na verdade ele não está atuando como pitch shifter mesmo. Ele está sendo usado como um drop tune. Ou seja, eu posso trocar a afinação da minha guitarra. Como é que eu faço isso usando o pitch shifter? Eu vou zerar o meu volume direto da guitarra, deixo o volume do pitch shifter aberto, trabalho com ele no mono, e aí, para cada menos um número, eu tenho menos meio tom. Então eu vou gerenciando isso de acordo com a música que eu estou tocando. É fundamental que para o seu pitch shifter atuar como um drop tune, ele seja o primeiro pedal da cadeia. Outra coisa importante, na sequência vem o meu wah-wah, na sequência vem o meu phaser, que está com pouco rate, com a profundidade no 50 e com a mixagem equilibrada. Ele atua de 2 formas. Você vai notar que ele é uma modulação que está na cara do meu preamp e não depois do meu preamp, como se fosse um loop de efeito, para que ele fique mais ameno. Lembra que modulações antes do meu preamp ficam mais amenas e no loop de efeito elas ficam mais expansivas. É lógico que você percebe essa relação com os canais de drive, porém é uma maneira muito legal de utilizar, se baseando em como o nosso saudoso grande mestre Ed Van Halen usava. Dessa forma, ele atua como uma substituição do meu wah-wah para os meus sons limpos na hora de fazer rítmicas com mais swing e também com os meus overdrives. Você vai notar também que eu uso um overdrive, eu uso um tube screamer, que ele serve especificamente para empurrar o canal dos meus amplificadores que estão distorcidos. Eu não uso ele no clean, mas ele fica muito bom também. Você vai notar que eu uso ele com pouco ganho, o tone está zerado e o volume na casa dos 50. Você vai notar que depois do meu amplificador, no looping de efeitos da minha sequência, eu começo com um equalizador. Ele pode ser gráfico ou paramétrico, porque eu não vou mudar frequência nenhuma na minha guitarra. O que eu tinha que fazer de geral na pedaleira já está feito lá no equalizador global. Ele fica flat, a única diferença é que ele vai aumentar volume da minha guitarra. Ou seja, ele só põe volume e não ganho. E uma coisa muito legal é que eu coloco ele sempre no próprio número dos meus presets com drive, ou que eu queira que trabalhe como booster. Eu já vou te falar disso. Na sequência eu utilizo o meu chorus, que eu sempre uso no modo estéreo,
Distancio um pouco mais através do pré-delay usando 5.5, trabalho com o rate na casa de 42 e o depth na casa de 50. Também venho equilibrando. Quando eu estou no meu som limpo, eu deixo ele com 100% do mix. Nos meus drives eu seguro um pouco mais essa mixagem, trabalhando na casa de 50 a 60%, varia a guitarra que estou usando. Uma coisa muito legal é que antes de eu começar os meus efeitos de delays e reflexões, como reverb, por exemplo, eu sempre coloco o pedal de volume antes deles. Por quê? Quando eu quiser, eu simplesmente zero o pedal de volume e aquela cauda continua soando. Isso funciona também com uma função que se chama carry over, que vai fazer com que mesmo que você troque de preset, a cauda do delay continue. Então eu utilizo como delays principais um delay digital para tocar coisas como YouTube, por exemplo, com repetições que eu não tenho uma degradação na cauda. Aliás, essa é a grande diferença entre um delay digital e um delay analógico, que é a degradação da cauda. No caso do analógico, ele vai fechando mais o timbre e também caindo o volume. No caso do delay digital, somente caindo o volume, sem mudanças no timbre. Então eu uso um delay digital para essas coisas mais atreladas ao YouTube, e aí trabalho, por exemplo, controlando mais o feedback, abrindo mais o feedback, que é a quantidade de repetição. Trabalho também com mais mixagem. O delay time varia de música para música. Óbvio que tem uma ferramenta fantástica que se chama Tap Tempo, que você pode colocar para o seu delay. Outra coisa legal que eu gosto muito de fazer é usar o meu Space Echo como delay principal, molhando os meus timbres de drive. Eu, nesse caso, contenho bem o feedback para evitar ficar repetindo demais, porque às vezes eu quero usar como uma base também, e controlo bem a mixagem. Até porque um grande lance sobre esse gerenciamento é o seguinte: eu sempre coloco um reverb, principalmente para trabalhar em linha. Óbvio que cada lugar já tem a sua reverberação, mas eu gosto muito do reverb plate. Então eu trabalho com ele, e aí, como eu já estou trabalhando com reverb, eu não vou sobrecarregar o delay, senão a guitarra fica muito escondida. Então, para não acontecer isso, eu venho gerenciando os dois de uma forma inteligente. Essa basicamente é a minha cadeia de pedais. Mas olha só que bacana, se você ver na sua telinha passando agora, você vai notar que no Effect Palette eu tenho todos os pedais e efeitos da Boss atrelados à guitarra e ao baixo. E aí entra um lance muito bacana que eu quero te falar. Você consegue mapear de forma inteligente o que todos os Footbridge fazem. Por exemplo, quando você clicou em CTL/EXP, ele vai te abrir o Control Settings e o Assign Settings. O Assign é o endereçamento e o Control Function é um controle mais direto com funções mais específicas, como por exemplo Send Return, Memory Manual, esse tipo de coisa. O Memory Manual, principalmente, é um recurso que é muito legal para você clicar e você tornar todos os seus switches como pedais avulsos, e aí a qualquer momento você pode voltar para preset de novo. E todo preset pode se tornar um set diferente de pedais, isso é matador. Outra coisa muito legal, você vai ver que todos os controles de funções, inclusive duas funções para o mesmo switch, tá dentro do assignment. Então lá você consegue falar quem é a source, que é a fonte, CTL1, CTL2, número 1, número 2, número 3, número 4, você escolhe, consegue falar se ele é moment ou toggle, se ele vai trabalhar de forma direta, ou então se ele é só momentâneo enquanto você clica no switch. Através do assignment, você consegue fazer todos os mapeamentos que você precisa para somar as funções. Como que eu, Eric, trabalho isso? O meu clean eu trabalho com o próprio número sendo um phaser, para que eu possa swingar, e os meus drives eu coloco no CTL1 a função manual, porque dependendo da situação, se eu quero usar ele com menos ganho, não quero um pedal empurrando, quero tirar o delay, quero tirar algum efeito, ou quero acionar algum efeito, eu consigo fazer isso a qualquer momento e trabalhar com o melhor dos dois mundos, com o preset e com o manual mode, como se fosse um set de pedais avulsos. Um exemplo muito legal disso que eu tô te falando é quando eu vou tocar músicas como, por exemplo, Living on a Prayer. Eu toco ela um tom abaixo, então aquele meu preset, ele está com o drop tune atuando um tom abaixo, ou seja, no -2. Para emular a ideia de um talkbox, eu uso o flanger. E para que eu possa trabalhar com esse flanger para essa música específica, eu aciono o Memory Manual, transformo todo mundo em pedal avulso, e aí eu posso acionar o meu flanger a qualquer momento. Uma das coisas mais fantásticas dessa pedaleira é o quanto ela é customizável e de uma forma muito prática, de uma forma muito objetiva de você chegar nos resultados e acessar o sistema. Tudo isso, sem dúvida, faz muita diferença. Outra coisa, ela tem um loop de efeito. Eu posso inserir um pedal ou até mesmo um hack como esse, que é o JMP1, dentro dela. Aliás, tem um vídeo onde eu faço isso e você consegue assistir acessando esse link aqui, ó. Outra coisa legal, ela controla MIDI, ela tem um dispositivo Bluetooth, ela controla canal do amplificador, enfim, você pode usar para N recursos, atua muito bem em linha e uma coisa muito legal, você consegue
além de utilizar as simulações de amplificadores todas com Impulse Response nativas dessa tecnologia AIRD, que é o Augmented Impulse Response Dynamics, você também consegue inserir arquivos de Impulse Response externos. Como é que você faz isso? Aciona a sua tela, clica lá no Preamp, vai transitando através do Page, e aí no final, onde você tem a simulação de caixa, você pode escolher entre as simulações nativas ou os arquivos de Impulse Response externos que você coloca através do IR Loader. Uma coisa importante, o IR Loader é um programa da Boss específico para as pedaleiras GT1000, GX100, que trabalham com essa tecnologia, incluindo o pedal IR200. IR Loader é um programa, o IR200 é um pedal. Cuidado para não confundir e achar que você tem que conectar um pedal nela para fazer isso dar certo. E olha só, agora que você entendeu como funcionam os meus timbres e como eu penso com essa pedaleira nessa aula completa de GX100, vamos ouvir mais um pouco desses timbres que eu gosto? Agora me conta, você curtiu esse conteúdo? E aí, já comprou a sua Boss GX100? Tem uma GT1000, tem uma GT8, uma GT10? Me conta aqui. É muito legal a sua participação, é muito legal contar com você. Aliás, não esquece de se inscrever, acionar o sininho para você receber as notificações do canal. E não só isso, deixa o seu like e o seu comentário. E olha só, se você gosta desses conteúdos todos que eu posto aqui todo dia e você quer aprender mais sobre guitarra e tecnologia de forma real, de forma efetiva, eu posso te ajudar em muito. Eu tenho um curso completo chamado Caminho do Timbre. Esse curso reúne quase 20 anos da minha experiência na área. E ele já ajudou mais de 1.500 alunos, porque ele trata de estruturação e conceito. Coisas que vão te libertar de baixar presets ou esperar sons prontos de equipamentos que te prometem milagres. Afinal de contas, cada um de nós é único e qualquer equipamento que a gente utilize vai interagir com a gente. Aliás, para você conhecer a seriedade do meu trabalho e conhecer todo o conteúdo programático do que eu posso te oferecer, aqui na descrição do vídeo tem um link, e nesse link você consegue acessar todo esse roteiro. E não só isso, se você por alguma razão tiver alguma dúvida, você consegue falar comigo através desse link e vai ser um prazer te atender. Eu já tô te esperando lá no Caminho do Timbre e já tô te esperando aqui, ó, no próximo vídeo. Se cuida, um grande abraço.